Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Aline de Geografia. Vamos dar início à nossa aula 2? Vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouco das representações geográficas do mundo. A gente vinha falando dos continentes na aula passada. Agora eu vou falar como isso é representado em um mapa. Esse mapa mundi, também conhecido como planisfério, é o que representa o globo terrestre em um plano. Seja um plano formado por uma folha de papel, seja um plano formado aí pela tela do computador de vocês, tá? O mapa mundi ele vai ter várias funções, desde calcular as distâncias, por exemplo, se a gente quer sair de um país e ir para o outro, a gente vai calcular, quanto a gente vai percorrer, seja de avião, seja de barco, seja com qualquer outro veículo, e por que não até a pé, né? Há pessoas que migram para outros países caminhando. Tem certos continentes que dá para fazer essa continuidade aí. E também ver os continentes e os oceanos, como a gente também já viu anteriormente na aula 1. Sua confecção é feita basicamente sob projeções cartográficas, mas não vamos adentrar neste assunto. São 193 países, segundo a Organização das Nações Unidas, dividido aí pelos 6 continentes que a gente já tinha visto. Basicamente por 5, né? Porque como a gente aprendeu, a Antártida não possui população, então não possui país. Para confeccionar ele, você precisa escolher um assunto, um propósito. Dependendo do propósito, você vai escolher os elementos que você quer destacar. Claro que um planisfério ele tem que ter título e legenda para você conseguir interpretar o que está naquele mapa ali. E outros elementos você acrescenta conforme o assunto que você quer falar. Uma das principais funções é identificação e localização espacial. Por exemplo, eu estou no Brasil, eu vou lá no mapa mundi e procuro. Quem são os países ao redor do Brasil? Eu vou lá no mapa mundi e olho quem está ao redor do Brasil. Também como reconhecer limites e territórios, como eu havia falado agora. O Brasil faz fronteira com quem? Eu vou lá no mapa mundi e olho com quem ele faz fronteira, que são os vizinhos ali, os países vizinhos. Da mesma maneira, ele também é utilizado para identificar os continentes, como nós fizemos na aula anterior, os mares, os oceanos e os hemisférios. Olhando desde o começo, aí, quando começaram a ser feitos os primeiros mapas mundi, o propósito dele, a serventia dele, foram várias, mas as principais foram para navegação e orientação espacial, por exemplo, lá nas grandes navegações, quando eles queriam chegar até as Índias, eles usaram mapas, tá? Os primeiros grandes navegadores foram os primeiros a fazer aí os mapas mundi, porque eles não estavam mais navegando só do país deles, eles estavam navegando pelo mundo. Hoje em dia também é usado para fazer o planejamento aí de um voo, Navios também, afinal os navios ainda existem. Quando você planeja se deslocar de um país ao outro, ainda é para navegação e orientação. Para a realização dos cálculos de distância, que a gente já tinha falado antes, e também para a questão dos fusos horários do planeta. Quando você quer saber as horas do mundo, o planisfério aí também é importantíssimo. Quando a gente vai falar dos assuntos específicos, que são os mapas temáticos, quando a gente vai abordar um tema específico, as principais funções vão direcionar para aspectos físicos, que geralmente é relevo, zona climática, vegetação, a divisão política, que é quando a gente vai mostrar quem são os continentes e quem são os países dentro dos continentes, e também da distribuição populacional, que é um outro critério muito importante. Como a gente tinha falado antes, sem população não tem países, e sem países não há continentes habitados. Então, a distribuição populacional também é bem importante aí para caracterizar um mapa mundi, um planisfério. Alguns exemplos aí para vocês de mapa mundi, tá? Sempre lembrando. Às vezes ele vai aparecer com o seu nome em latim, mundi, ou ele pode aparecer com o nome em português mesmo, mundo aqui, Mundo físico. A gente está olhando as altitudes do planeta.
a altura aí do relevo de cada continente, ó. Abaixo de zero, abaixo da linha do mar, esse verdinho é depressão. E acima de zero, acima da linha do mar, 200 metros, 500 metros e acima de 2.500 metros. Os acima de 2.500 metros geralmente vão ser chamados de montanhas e cordilheiras, tá? Ó, tem um exemplo aqui na América, ó, as montanhas do Aconcagua, dos Apalaches aqui. Tem também a Cordilheira dos Andes, o Monte Himalaia, que é o mais alto do mundo, tem o pico mais alto do mundo. E assim a gente vai observando as alturas dos continentes. Tem um mundo de biomas aqui, ó, onde a gente vai ver as principais florestas, principalmente as tropicais, ó, mas também tem a floresta boreal, ó, rocha e gelo, que não é exatamente um bioma produtivo de vida, como a gente conhece, mas tem a vida microscópica. Geralmente, ó, a Antártida aqui, que eu tinha mostrado para vocês, e a Groenlândia aqui em cima. Vamos para os exemplos. O mundo de climas, dividido entre os climas mais quentes, climas mais frios, climas temperados e os climas de altitude, ó. Vale destacar aqui o Brasil, com seu clima equatorial e também o seu tropical úmido. Também temos aqui o subtropical úmido, aqui embaixo. Tem o clima desértico, esse bem amarelinho. Tem o tropical bem seco, né? O tropical seco aqui, ó, no Nordeste, que é aonde tem o clima árido brasileiro, muito semelhante ao desértico, né? Esse amarelo mais vivo, mas não chega a ser tão agressivo, né? Nas temperaturas tão quentes. E temos o mapa mundi da divisão política, que a gente já tinha visto aqui dos continentes, ó. América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida aqui embaixo. Também temos as características humanas, ó, a distribuição populacional que eu tinha falado lá na frente. Coloquei aqui dos aglomerados urbanos, né? Das populações das cidades, das populações urbanas. Primeiro mostro aqui para vocês a base do mapa mundi, né? Aqui a divisão pelos continentes. E esses círculos vão mostrar os aglomerados urbanos. Nesse segundo mapa, nós temos uma anamorfose. Todo mundo aqui lembra o que é uma anamorfose? A anamorfose é aquela que vai fazer uma distorção para mostrar, para ressaltar o tema, tá? Ressaltar o assunto. O assunto não é a população das cidades, os aglomerados urbanos. Aqui eu mostro a base dos continentes embaixo. Na anamorfose, não. O próprio dado forma, né, o mapa. Ó, só as bolinhas vão formando aqui os países e os países formando os continentes, tá? Ele tenta manter, ó, uma base para você entender onde cada cidade, né, cada país, cada aglomerado urbano está. Mas comparando, você vê que no primeiro tem a base do contorno dos continentes e no segundo não. Por quê? No segundo o que mais importa é o tema, tá? E a distorção aí para vocês verem, ó. Maiores, mais gente. Menores, menos gente. Isso é uma anamorfose. Por hoje é só, pessoal. É só para vocês começarem a entender as representações dos continentes. Para quando eu mostrar esse mapa para vocês, vocês não ficarem perdidos, tá? Próximas aulas a gente começa a tratar dos continentes individualmente. Não esqueçam de fazer os exercícios, eles são importantes aí para o aprendizado de vocês e presença, tá? Sejam como o gatinho aqui do nosso GIF. Até a próxima, pessoal!